Olá, meus amores, vamos começar o capítulo 18, multiplicação e potenciação de frações. Aqui na tabelinha 1, está muito simples de ela ser resolvida. Então, vocês podem preenchê-la de acordo com os exemplos que já constam nela. Lembrando, o dobro é 2, o triplo é vezes 3, o quádruplo, o quíntuplo e assim por diante. Então, vocês podem preencher essa tabelinha, que nós já vamos voltar para a correção. Vamos lá, então, meus amores. O dobro de 5, então, seria o quê? 2 vezes 5, que vai dar quanto? 10. O triplo de 7, 3 vezes 7, 21. O que seria, então, esse 4 vezes 7? É o quádruplo de 7, né? Quádruplo de 7. E 4 vezes 7, 28. O próximo, 5 vezes um número, seria o quê? O quíntuplo, então, é o quíntuplo de 3. O quíntuplo de 3, que é 15. Bom, agora vamos entender aqui, o dobro de meio. O dobro é 2 vezes, e meio significa o quê? 1/2. Então, eu tenho 2 vezes 1/2. Então, quando nós multiplicamos frações, o que nós fazemos mesmo? 2 vezes 1, que dá 2, e copia o denominador. Porque a gente multiplica o número de cima com de cima e o de baixo com de baixo. Nesse caso, como esse número 2 é um número inteiro, ele está sem denominador, é como se fosse 1, ok? E nós sabemos que 2/2, 2 dividido por 2 é igual a 1. Próximo, o dobro de 1/3. O dobro é 2 vezes e 1/3. Então, 2 vezes 1 dá 2/3. Nesse caso, a gente vai deixar a resposta em forma de fração mesmo. 2 vezes 1/5. Então, o que quer dizer 2 vezes? O dobro. Então, a gente tem aqui, ó, o dobro de 1/5. 2 vezes 1 dá 2, copia o denominador 5, 2/5. O triplo de 1/4, 3 vezes 1/4, que vai dar 3/4. E por último, 4 vezes um número significa o quê? Quádruplo, então, é o quádruplo de 1/3. O quádruplo de 1/3. 4 vezes 1 dá 4, copia o denominador 3. Então, completamos aqui a nossa tabelinha. Bom, meus amores, para nós resolvermos os próximos exercícios, seriam necessários nós termos as barrinhas de questionnaire ou a imagem delas. Porque só por essa imagem, a gente precisa saber o quê? Qual é o valor de cada barrinha? Então, antes de nós começarmos os exercícios, eu preciso que vocês anotem em algum cantinho da apostila essas informações. Toda vez que falar barrinha branca, é uma unidade, ó, branco, 1. Toda vez que falar vermelho, é 2. Verde claro, 3. Rosa ou lilás, 4. Amarelo, 5. Verde escuro, 6. Preto, 7. Marrom, 8. Azul 9 e laranja 10. Então, independente se nós temos ou não as barrinhas, o que a gente precisa associar que é mais importante? Cada cor com o seu número. Então, quando o exercício falar, por exemplo, meça a barrinha azul na laranja. Então, eu tenho azul 9 e laranja 10. Então, eu não preciso me focar tanto nas cores, mas sim no valor das suas barrinhas. Então, quando ele falar, meça a barra verde claro com a verde escura. Então, eu tenho 3 e 6. Ah, meça a barra vermelha na marrom.
A vermelha é 2 e a marrom é 8. Então, eu preciso que vocês mantenham anotado, então, esses números, ok? Branco, 1. Vermelho, 2. Verde claro, 3. Rosa ou lilás, 4. Amarelo, 5. Verde, 6. Verde escuro, 6. Preto, 7. Marrom, 8. Azul, 9. E laranja, 10, ok? Então, vamos à questão 2. Letrinha A. Que barra representa 1/3 da verde escura? Vamos ver então, amores, ó. A verde escura é 6. 1/3 de 6. O que é 1/3? É o mesmo que dividir por 3, correto? Então, 1/3 de 6 dá 2. Isso mesmo. 6 dividido por 3 dá 2. Qual é a barrinha que representa o número 2? A vermelha. Então, aqui, que barra representa 1/3 da verde escura? A barra vermelha. Ótimo. Letrinha B. Que barra representa a metade da barra anterior? Mores, a vermelha vale 2. Quanto que é a metade de 2? Ah, muito bem, é 1. Então, 1 é a barrinha branca. Vamos colocar aqui, branca. Letrinha C. A barra que representa a metade de 1/3 da verde escura é... Então, olha só. A metade de 1/3. A resposta já está aqui nos itens anteriores. A metade de 1/3, ou seja, a branca é metade da vermelha. A branca queria dizer metade da vermelha, que era 1/3. Então, é a barrinha branca. Essa barra é que fração da barra verde escura? Então, meus amores, antes de responder a D, já vamos responder a E, que tá muito mais fácil? Porque é a mesma linguagem, ó, a metade de 1/3. Então, eu tenho 1/2 vezes 1/3. Numerador vezes numerador e denominador com denominador. 1 vezes 1 dá 1 e 2 vezes 3 dá 6. Então, a metade de 1/3. Então, representa 1/6. Questão 3. Pegue novamente a barra verde escura, ou seja, a barrinha verde escura vale 6. Então, a gente quer trabalhar o quê? Com o número 6, ok? Então, vamos lá. Que barra representa a metade da verde escura? Se a verde escura é 6, a metade de 6 é 3. Então, é a barrinha verde claro. 3 é a metade de 6. Então, vamos colocar aqui verde claro, ok? Letrinha B. Que barra representa 1/3 da barra anterior? A barra anterior é a verde clara, que vale 3. 1/3 de 3. 1/3 de 3. Ou seja, 3 dividido por 3 dá quanto? 1. Ok, então é barra branca. Letrinha C. A barra que representa 1/3 da metade da verde escura é... Então, ó, 1/3 da metade da verde escura. Já tá aqui a resposta. É a barra branca. Essa barra representa que fração da barra verde escura? Vamos responder a letrinha E primeiro, que aí já é a resposta da D. 1/3 de 1/2, 1/6. Questão 4. Pegue a barra laranja. Então, a barrinha laranja, ó, vale 10, ok? Então, vamos ler aqui. Que barra representa 1/5 da barra... desculpa. Que barra representa a metade da barra laranja? Meus amores, quanto que é a metade de 10? Ah, 5. 5 é a barrinha amarela. Yellow. Vamos colocar aqui, então, amarela. Que barra representa 1/5 da barra anterior?
que é 1/5 mesmo? É o mesmo que dividir por 5, muito bem. Bom, que barra representa 1/5 da barra anterior. Se a barra amarela mede 5, 1/5 de 5. 5 dividido por 5? 1, muito bem, a barrinha branca. Então, vamos colocar aqui, branca. Letrinha C. A barra que representa 1/5 da metade da barra laranja é? Então, já tá aqui, ó, 1/5 da metade é a branca. E letrinhas D e E que são a mesma resposta, vamos começar pela E. 1 vezes 1 dá 1, e 5 vezes 2 dá 10. 1/10, que é o mesmo que 1/5 da metade. 1/5 de meio, 1/5 da metade, 1/10. Ok? Questão 5. Pegue novamente a barra laranja. Então, a barrinha laranja vale 10, ok? Que barra representa 1/5 da barra laranja? Gente, o que é 1/5 mesmo? É o mesmo que dividir por 5, isso. Então, quanto que é 10 dividido por 5? Ok, é 2. Então, a barrinha de número 2 vale quanto? Oh, desculpa, que cor? Vermelha, né? Então, vamos colocar aqui, vermelha. Que barra representa a metade da barra anterior. Então, se a vermelha vale 2, quanto que é a metade de 2? 1. Então, é a barrinha branca. Então, a barra que representa a metade de 1/5 da laranja é a metade de 1/5 da laranja branca. Letrinhas D e E, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 5 dá 10, 1/10 novamente. Questão 6, pegue a barra azul. Então, a barra azul, ó, que bonitona, vale 9, ok? Então, vamos lá. Que barra representa 2/3 da barra azul? Opa, então vamos pensar com calma, ó. 2/3 da azul, ou seja, 2/3 de 9. Então, vamos fazer a conta aqui no cantinho. 2/3 de 9. 2 vezes 9 dá 18. Dividido por 3 dá 6. Qual é a barrinha que vale 6? Olha ela aqui, verde escura. Então, vamos colocar aqui, verde escura. Que barra representa a metade da anterior? Meus amores, quanto que é a metade de 6? É 3, ótimo. Então, a barrinha que vale 3 é a verde clara. Então, vamos colocar aqui, verde clara. E a barra que representa a metade de 2/3 da barra azul é... Então, tá aqui a metade de 2/3 da azul, verde clara. D e E, linguagem matemática. A metade de 2/3. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 3 dá 6. 2/6. Lembrando que a gente pode tornar isso daqui irredutível, né? Se nós dividirmos os dois números por 2, nós temos 1/3. Então, 2/6 ou 1/3. Questão 7. Pegue novamente a barra azul, lembrando que a barrinha azul vale 9, né? Que barra representa 2/3 da barra azul? Nós já vimos aqui na questão 6, né? Ó, 2/3 da azul é a verde escura. Ok. Que barra representa 1/3 da anterior?
A verde escura, ó, tá aqui. Verde escuro vale 6. Quanto que é 1/3 de 6? Ou seja, 6 dividido por 3. 2, muito bem. Então, quem vale 2? A barra vermelha. Ó, que bonitinho. Letrinha C. A barra que representa 1/3 de 2/3 da azul e a vermelhinha. E finalizando aqui, 1/3 de 2/3. 1 vezes 2. 3 vezes 3. 2/9. É o mesmo que 1/3 de 2/3. Uhul! Exercício 8. Complete a tabela usando o mesmo raciocínio dos itens anteriores. Então, olha só. Barra a ser considerada como todo referência. Frações a serem aplicadas. Barra resultante e linguagem matemática. Então, nós vamos primeiro resolver a linguagem matemática para depois vermos a barra resultante, ok? Primeiro, barra lilás. A barra lilás, ou rosa, aqui no caso, tá? Ela tem 4 unidades, ok? 4, guarda esse número. Metade da metade. Linguagem matemática. Metade da metade, ou seja, 1/2 vezes 1/2, que vai dar 1/4. Agora, eu pergunto para vocês, quanto que é 1/4 de 4? 4 dividido por 4? 1. Então, é barra branca. Maravilha. Próximo, marrom. Marrom tem 8 unidades. Então, eu vou começar aqui pelos cálculos, ó. Metade da metade. 1/2 vezes 1/2. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. E, ó, metade deu 1/4. É 1/2 vezes 1/4. Que vai dar 1/8, ok? Por que que eu já fiz essas duas contas? Porque as duas são marrom. Então, as duas a gente vai usar o número 8, tá? Então, vamos lá. 1/4 de 8. Quanto que é 8 dividido por 4? 2. 2 é a barra vermelha. Agora, 1/8. 1/8 de 8. 8 dividido por 8? 1. Barra branca. Muito bem. Mais uma marrom aqui, ó. 1/4 da metade. 1/4 vezes meio, que dá 1/8. E nós já temos a resposta aqui, ó. 1/8 da marrom. 1/8 de 8 é 1 barra branca. Agora, o próximo aqui, ó. 1/3 de 1/3. 1/3 vezes 1/3. 1 vezes 1 e 3 vezes 3. 1/9. A azul vale 9, certo? 1/9 de 9. 9 dividido por 9? 1. Muito bem. Barra branca. Agora, vamos ver aqui, ó. Metade de 2/3 é 1/2 vezes 2/3. E 2/3 da metade. 2/3 vezes meio. Ou seja,
É a mesma conta, só que o produto está em ordem diferente, né? Então, eu tenho 2/6 em cima e 2/6 embaixo, que dá para tornar irredutível, 1/3 em cima e 1/3 embaixo. Verde escura. Verde escura vale 6. Quanto que é 1/3 de 6, gente? 6 dividido por 3. 2. Então, 2 é a barra vermelha. Então, vamos colocar aqui. Vermelha e vermelha. E por último, 1/4 de 2/5. 1/4 vezes 2/5. 1 vezes 2 é 2 e 4 vezes 5 é 20. 2/20, que dá para tornar irredutível, 1/10. Tá falando da barra laranja. Barra laranja, 10. Quanto que é 1/10 de 10? 10 dividido por 10. 1. Então, 1 é a barra branca. Ok. Então, ficou branca, vermelha, branca, 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 vermelha, vermelha e branca. Prosseguindo, escolha de outro todo referência. Quando vocês eram menores, vocês trabalhavam com a quantidade certinha de quadradinhos para colorir. Por exemplo, letrinha A, pinte de azul 2/5 desse todo referência. Então, vocês tinham lá um retângulo com 5 quadradinhos e era para pintar 2. Mas agora é diferente. A gente tem que pensar num conjunto. Quando eu falo um conjunto, eu tô querendo falar o quê? Ou colunas ou linhas. Tá vendo esse retângulo? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas. Ou 1, 2, 3. 3 colunas. Então, quando ele fala aqui, pinte de azul 2/5 desse todo referência, ele tá querendo falar o quê? Que de 5 linhas é pra gente pintar 2. Então, vamos pegar lá uma caneta azul e de 2 linhas vamos pintar, de 5 linhas vamos pintar 2. Então, eu acabei de pintar aqui, ó, 2/5, ok? Letrinha B. Pinte de vermelho 1/3 de 2/5. Aí você fala, vixe, Maria, professora, e agora? Então, ó, lê de novo. 1/3 de 2/5. Aqui já está pintado 2/5, porque eu pintei 2 linhas de 5. Quando ele fala 1/3, o que eu consigo enxergar aqui agora? Que eu tenho 3 colunas. Então, quando ele fala 1/3 de 2/5, ele quer que a gente pinte, então, 2 partes das 3. Ou seja, aqui eu tenho 3 partes de colunas, né? 3 colunas, ó. 1, 2, 3. Então, ele quer que a gente pinte 1/3, ou seja, uma parte. Então, eu vou pintar aqui, ó, uma coluninha. Ok? Que fração do todo referência você pintou? Bom, 3 vezes 5, 15. Eu pintei 2 de vermelho, então, eu pintei 2 de 15. 2/15. Letrinha C. Quanto é, então, 1/3 de 2/5? 1/3 vezes 2/5. 1 vezes 2 dá 2. E 3 vezes 5, 15. 2/15. Questão 2. Considere como todo referência o retângulo abaixo. Pinte de azul 5/6 desse todo referência. 5/6.
cestos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Ou seja, de 6 linhas, é pra gente pintar 5 de azul. Bom. Continuando. Pinte de vermelho 2/5 de 5/6. Ou seja, da parte que eu já pintei de azul, eu vou pegar 2 partes de 5 para pintar de vermelho. Então, eu tenho 5 colunas, vou pintar 2 de vermelho. Então, que fração do todo referência você pintou? No total, 5 vezes 6, no total eu tinha 30 quadradinhos. Quantos que nós pintamos de vermelho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 trintaavos. Dá para dividir os dois números por 2. Ou, por 2 nada, né? Dá para dividir os dois números por 10, que vai dar 1/3. E lá na letrinha C, quanto é 2/5 de 5/6? 2 vezes 5, 10. 5 vezes 6, 30. 10 trintaavos, que tornando irredutível, 1/3. Questão 3. Observe o total de elementos do todo referência dos dois itens que você respondeu anteriormente. Que relação existe entre o total de elementos e os denominadores das frações? Então, o que a gente percebe aqui nos exercícios anteriores, ó? Que o total de elementos, ou seja, a quantidade de quadradinhos, é o produto dos denominadores, ó. Denominador 3 e denominador 5. 3 vezes 5, 15. Tem 15 quadradinhos. E aqui, ó, denominador 5 e denominador 6. 5 vezes 6, 30. Aqui tem 30 quadradinhos. Então, a relação é essa. O denominador, o produto, né, dos denominadores é a quantidade de elementos. Então, vamos colocar aqui. O produto dos denominadores é a quantidade de elementos, ou seja, de quadradinhos. Letrinha B. Qual é a relação entre os denominadores e o total de colunas e linhas de todas as referências nos itens 1 e 2? Então, é a mesma coisa, linhas e colunas é a quantidade de... é o mesmo valor dos numeradores e denominadores, ó. Então, eu tenho aqui 2/5 e 1/3. 5/5 é a quantidade de linhas e terços é a quantidade de colunas. Mesma coisa aqui, ó. 5/6. Então, o que seria os sextos aqui? A quantidade de linhas. E o 5, a quantidade de colunas. Então, letrinha B. Deixa eu encaixar a folha aqui bonitinho. É o número de colunas e linhas. É o número de colunas e linhas. Bom, na questão 4, a gente vai colocar o que nós escrevemos na questão 3 em prática. Olha só. 3/4 vezes 1/3. Então, eu tenho aqui 3 vezes 1, que dá 3,
E 4 vezes 3, que dá 12. 3 dozeavos. Então, o que ele tá querendo dizer com isso? Pra gente fazer, então, um retângulo com 12 unidades, até pode ser múltiplos de 12, tá? 12, 24, 36, 48, 60, nós vamos seguir a regra. Então, eu vou pegar aqui e fazer um retângulo com 12 quadradinhos. Então, ó, 4 e 3, denominador 4 e denominador 3. Ou seja, 4 linhas e 3 colunas. Ou ao contrário, 4 colunas e 3 linhas, ok? Então, eu vou pegar aqui, ó, 4 linhas e 3 colunas, que são os denominadores 4 e 3. Então, ele quer que a gente pinte o quê? Se eu pegar aqui 3 quartos, quer dizer que de 4 partes eu vou pintar 3. E 1/3, que de 3 partes eu vou pintar 1. Então, aqui a gente tem 3 dozeavos. Resumindo, pintar 3 partes de 12. E no outro item B, a mesma coisa, ó. 2 vezes 1, 2, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5, 15. Eu posso fazer, então, 1, 2, 3, 4, 5 linhas e 3 colunas, que dá 15. E pintar só 2. Se formos fazer como o exercício anterior, o que era o 2/3? De 3 colunas era para pintar 2. E 1/5, que de 5 linhas para pintar 1. Tá aqui, ó. 2 partes de 15. Questão 5. Como você calcularia a multiplicação 3/5 vezes 7/8 sem utilizar o todo referência? Ou seja, só fazer a conta mesmo, sem precisar de desenho. Como que a gente fez até agora, hein, meus amores? Bom, até agora nós fizemos o quê? O número de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo, não foi? 3 vezes 7, 5 vezes 8? Então, é isso, meus amores, é só multiplicar os numeradores, né? Numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então, vamos colocar aqui. Basta multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si também. Então, aqui no caso, era só fazer 3 vezes 7, que dá 21, e 5 vezes 8, que dá 40. 21 40avos. Então, explique como se deve proceder para multiplicar frações. Então, a questão 6 é a mesma resposta da 5, tá, meus amores? E a questão 7, como você faria para resolver a potenciação 2/3 ao quadrado? Perguntinha boa essa, hein? Perguntinha até do coração, ó. 2/3 ao quadrado. O que é um número ao quadrado, hein, meus amores? Um número ao quadrado é um número vezes ele mesmo, não é? Então, quando eu tenho 2/3 ao quadrado, eu tenho 2/3 vezes 2/3. Ou seja, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4/9. Mas, não precisava ter feito esse cálculo, podia ter levado os números ao quadrado direto. 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, ok? Agora, podem fazer o exercício 1,
lá atrás o 2, o 3, deixa eu ver, o 4 também, pra gente fazer a correção já já. Beijo. Voltamos para a correção. Então, questão 1, efetuei as multiplicações, deu resultado em forma de fração irredutível. Então, vamos lá. 3 vezes 1 dá 3, copio o denominador 5, 3/5. Letrinha B, 2 vezes 5, 10, copio o denominador 3, 10/3. Letrinha C, 9 vezes 2, 18, copio 3. 18 dividido por 3 dá 6. Quando der para dividir, divide, ok? 3/4 vezes 6. 3 vezes 6, 18 quartos. Se eu fizer essa divisão, vai dar número decimal, eu não quero. Então, nesse caso, dá para tornar irredutível, dá para dividir os dois números por 2. 18 dividido por 2 dá 9, 4 dividido por 2 dá 2, 9/2. Letra E. Vai dar 2 14avos, tornando irredutível 1/7. F, 2 vezes 3, 6, 8 vezes 5, 40. 6 40avos, dá para dividir os dois números por 2, que dá 3 20avos. Letrinha G, 7 vezes 6, 42, 9 vezes 10, 90. Dá para dividir os dois números por 6. Isso. Então, se eu dividir os dois números por 6, 42 dividido por 6 vai dar 7 e 90 dividido por 6 vai dar 15. Mas se alguém dividiu por 2 e depois por 3, dá na mesma, tá? O importante é chegar no 7/15avos. Letrinha H. Ah, professora, agora tem 3 números. Tranquilo, gente, é só multiplicar os 3. 3 vezes 1 vezes 2, dá 6. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 10, 400. Se eu dividir os dois números por 2, vai dar 3 200avos. Letrinha I, 3 vezes 1 dá 3, copio 9, 3 nonos. Se eu dividir os dois números por 3, dá 1/3. E a letrinha J, olha que interessante. 20% vezes 10%. O que quer dizer 20%? Eu posso dizer que é 20 centésimos, certo? E 10% é 10 centésimos. Então, eu posso tornar irredutível agora ou depois, mas eu vou tornar irredutível depois. 20 vezes 10 dá 200, e 100 vezes 100 dá 10.000. Então, nesse caso, eu posso cortar 2 zeros de cima e 2 zeros de baixo, eu tenho 2 centésimos, que dá para tornar irredutível 1/50avos. E já fazendo também a questão 2. Transforme as potenciações em multiplicações e resolva-as. Então, vamos lá. 1/2 ao quadrado. Eu tenho 1/2 vezes 1/2, que vai dar 1/4. Ah, professora, eu coloquei direto 1/4, eu não fiz 1/2 vezes 1/2. Não faz mal, tá? Que nem aqui, ó, 1/2 ao cubo. 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 1/8. 2/5 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado é 25. 4/25avos. 7/8 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49, e 8 ao quadrado é 64. 1/10 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 e 10 ao quadrado é 100. 6/5 ao cubo. Então, eu tenho 6/5 vezes 6/5 vezes 6/5. 6 vezes 6
dá 36. 36 vezes 6, deixa eu fazer aqui no cantinho. Dá 216. 5 vezes 5 é 25, vezes 5 dá 125. 216, 125 avos. Letrinha G, 10 ao quadrado é 100, 11 ao quadrado é 121. E H, 8 ao quadrado, 8 vezes 8 é 64, e 17 vezes 17 dá 289.